Olá, para você em 100.5 Venceslau FM, nós estamos começando mais um programa com os candidatos a prefeito de Presidente Venceslau. Nosso convidado de hoje é o João Pedro da Paz. Ele é da coligação Rede, PSOL, é professor de ensino superior, ele é bacharel em Direito, técnico em Libras e Administração também. E é o nosso convidado de hoje. Como já explicado para vocês, nós estamos transmitindo este programa através do rádio em 100.5 e nas nossas redes sociais também, Rádio Venceslau FM, no facebook.com/Rádio Venceslau FM, também no canal do YouTube, Rádio Venceslau FM, e tem também o nosso site venceslaufm.com.br. Então, o João Pedro vai conversar com a gente. Nós temos os temas que todos os candidatos vão falar sobre este assunto aqui na nossa programação. E por ordem de sorteio, ele vai sortear um tema e vai falar com a gente. Nos últimos minutos do programa, se ele ainda não tiver completado os 30 minutos, ele terá os minutos que lhe restam como tema livre e ele pode falar o que ele desejar. Obrigado pela sua presença, João. Uma satisfação imensa estar aqui na Venceslau 100.5, Edmilson Gomes. Prazer imenso estar falando a todos os ouvintes da rádio e também aos telespectadores do YouTube e do Facebook. Vamos lá? Começar? Vamos lá. Você pode sortear um tema e aí, sorteando esse tema, a gente começa. Vamos lá. Tema aqui, João. Emprego. Ok? Vamos lá. Presidente Venceslau, ela tem estado muito acéfala em questão de emprego. Nós temos hoje uma juventude urbana que tem formado, indo embora de Presidente Venceslau, feita a sua formação técnica e o seu trabalho em Presidente Prudente. Venceslau, no último censo do IBGE, alcançou 35 mil habitantes, quanto anteriormente nós tínhamos quase 40 mil habitantes. Então, Venceslau precisa voltar a fomentar empregos. Um dos principais pilares que nós temos aqui hoje é o nosso comércio. O nosso comércio, ele é um dos nossos tripés fundamentais para que a cidade continue dentro do seu prumo. Eu cito isso como: se nós temos um comércio produtivo que arrecada bem, nós passamos a ter esse recurso para valorizar o nosso servidor. Valorizando o servidor, nós temos uma cidade que está ali atenuante. Agora, quando nós temos um comércio desvalorizado e desprestigiado, como tem ocorrido nos últimos anos, em alguns eventos, em que o comerciante não foi convidado para estar junto, não participou, eu cito como a Vila Natal, ou até mesmo a Feira Livre, a Feira da Lua, que tem sido preços exorbitantes. A nossa Five também, é tão querida Five, tão aclamada Five, que tem sido fechada. E na nossa administração nós vamos trazer a Five de volta. E principalmente toda aquela área gigantesca como ela é, nós vamos reativá-la todo fim de semana. Durante todo o final de semana, aquele espaço vai receber uma atração turística, um show, um esporte, algum evento. A gente quer fomentar o emprego dentro de Presidente Venceslau. Não podemos ficar na esperança e no sonho de que um dia o frigorífico vai ser reativado. Todos têm esse sonho que na época de glória, Venceslau era majoritário na região, como há hoje em Bataguaçu com Marfrig. Mas a gente não pode ficar esperançoso por uma coisa que não aconteceu e não tem previsão de acontecer. Então, por isso, na nossa administração, nós temos um plano para a geração de 3 mil empregos, que é como? A gente trabalhar com a mão de obra direta em termos de construção. Venceslau tem muita obra pública abandonada, sem término. E qual é a melhor forma de você gerar um emprego de forma rápida? Seguindo o exemplo que a gente teve dos norte-americanos e dos ingleses com o New Deal, o presidente Roosevelt e com o primeiro-ministro Churchill, você fomentar na área da construção civil. Porque é uma área que não demanda tanta qualificação técnica, tanta experiência, você pode fazer um recrutamento rápido pela frente de trabalho. E principalmente, você tem ali uma juventude, uma turma que quer trabalhar. Venceslau é um povo muito honesto, íntegro, que trabalha muito e ganha pouco. A gente precisa rever isso. Fomentando o emprego dentro da cidade, com essas frentes de trabalho, reativando todas as obras que estão paradas, assim como o AME, que nós vamos implementar o AME. Se o Estado não implementá-lo, nós vamos implementá-lo, o municipal, assim como foi feito em Presidente Epitácio. E temos também que dar todo o suporte para o nosso comércio e para o pequeno produtor, junto com o pequeno comerciante, que ali tem multas pesadíssimas de uma pessoa que não tem um MEI, não tem um CNPJ. Nós vamos dar esse suporte, que não adianta parar uma van do Sebrae ali e falar, vamos abrir teu CNPJ e você fica Deus dará. Não, nós vamos dar o suporte. A Prefeitura dispõe do Poupa Tempo, dispõe da Secretaria de Administração e nós vamos ter uma coordenadoria de organização, emprego e juventude.
focado para esse nicho, emprego e juventude, que um é moeda do outro. Porque se não tem emprego, nós perdemos jovens. Se nós perdemos jovens, nós perdemos população. Porque o jovem vai para outra cidade, estabelece domicílio lá, começa a trabalhar, volta para cá para pegar sua família e ir embora. E Venceslau reduz mais. Então, dentro do emprego, nossas principais propostas é a geração de emprego rápido, dentro da construção civil, com as obras que estão inacabadas. Nós vamos terminar todas as obras, sem demolir nenhum prédio público. Vamos terminar todas as obras e fomentar o nosso comércio. Todos os eventos que a Prefeitura Municipal for realizar, a prioridade será do comércio municipal. Vamos fazer algum evento ali na Vila Natal, os convites iniciais nós vamos distribuir para os comerciantes nossos. Não preenchendo essas vagas, aí sim nós vamos encaminhar esses convites para outras cidades. Mas a prioridade serão desses comerciantes, inclusive na Five e nos outros projetos que nós queremos fazer nas áreas adjacentes. Ok. O senhor tem 4h26 de programa. O senhor pode sortear um novo tema. Tema sorteado: infraestrutura. Quando falamos em infraestrutura aqui em Presidente Venceslau, é algo que me dói muito, como eu cito a antiga casa de passagem que nós tínhamos ali na Vila Nova. Um projeto antigo, um prédio antigo, mais de 20 anos, começou ali como uma creche, depois virou uma escola que hoje está ali do lado, né? A Escola Terezinha Medeiros, se não me falha a memória. E esse prédio hoje foi demolido. Apagou-se a história de Venceslau. Já era um prédio que depois que houve um acidente com um caminhoneiro, ficou inativado pela administração anterior e nessa administração ele foi demolido. Eu não gosto muito dessa palavra, demolição. Dentro do espaço público, tudo que se constrói, se gasta-se muito dinheiro, porque você tem que adquirir um terreno, você tem que ter uma planta, você tem que ter um projeto, tem que empenhar o orçamento, fazer uma construção e para depois demolir. Eu sou contrário a esse projeto. Alegou-se que ali era um espaço para usuários de drogas. Ora, se cada espaço que houver um usuário de droga em Venceslau, não vai mais sobrar prédio público aqui. Não vai ter mais prédio público. Então a gente tem que revitalizar esses espaços urbanos, criar mais praças, criar espaços públicos. Uma crítica que eu tenho foi a pista de skate que estava lotado ali na Sumaré. Retiraram de lá, colocaram aqui perto do batalhão de polícia. Eu acho que tirou a identidade do bairro, deveria ter mantido lá. E na nossa administração, as praças, áreas verdes, com esse calor irredundante que tá, nós vamos dar total prioridade. Essas ruas que estão acabando com os carros, toda semana é acidente de moto que trupica e cai, toda semana é acidente de bicicleta que arrebenta, toda semana você tem algum conhecido que o carro tá na oficina de novo, porque só tem pedra, só tem buraco, só tem as lombadas que tem não atende, semáforo não funciona. Nós vamos revitalizar todo o espaço público de Presidente Venceslau. Temos orçamento, a prefeitura dispõe de caixa, nossa arrecadação é mais de 29 milhões de reais. Não é possível que com 29 milhões de reais não seja possível colocar um asfalto decente dentro de Presidente Venceslau. A prefeitura, inclusive, já adquiriu uma máquina de produção de asfalto, de recapeamento. Não sei onde essa máquina está, mas nós vamos encontrar e colocá-la para funcionar. Todas as ruas de Venceslau serão recapeadas. E todos os espaços em que dispuser, nós vamos colocar uma praça e uma área de esporte e lazer. Uma das maiores críticas que eu mesmo faço enquanto jovem, nos meus 25 anos, chega um final de semana, você não tem um espaço para tomar um tereré, para você jogar uma bola, jogar um vôlei. Não tem um espaço em Presidente Venceslau. Não tem, tá abandonado. Então, na nossa administração, nós vamos dar espaço. A gente quer que nas feiras, nas praças, final de semana tenha as famílias, possam tomar um sorvete, tomar um tereré, jogar um beach tênis. Está lá. Nós queremos revitalizar o espaço público de Presidente Venceslau. Essa é a nossa proposta. Nosso convidado de hoje é o candidato a prefeito João Pedro da Paz, do Rede. E nós temos 7h35, o senhor pode pegar mais um tema para ser abordado aqui. Esporte. Quando nós trabalhamos com a questão do esporte aqui em Presidente Venceslau, eu sinto que está muito abandonado. Eu, nos meus 12 anos de idade, eu fui membro de um programa que chamava-se PAF, Programa Atleta do Futuro. Ali eu competi com natação, corrida, ganhei algumas medalhas, na época do prefeito Hernani Herbella, se não me falha a memória. Esse programa não existe mais. E nós temos uma juventude que até me doeu muito quando eu visitei uma escola, não vou citar o nome dela, em que uma das oficinas era ensinar a gravar vídeo para TikTok. Nada contra aqueles que produzem esse tipo de conteúdo, mas a gente está criando uma nova geração, uma nova sociedade desmotivada.
Nós temos aqui em Venceslau atletas renomados, seja do ciclismo, seja da corrida, como aqui eu cito nominalmente o seu Jura, que é servidor público municipal, faz um trabalho magnífico representando o nome da cidade, sempre trazendo medalhas de primeiro lugar de ouro para Presidente Venceslau, e o Presidente Venceslau não tem essa valorização. Nós tivemos aqui no passado o nosso basquete renomado com tanta glória e hoje não há esse apoio. Falta esse incentivo da prefeitura municipal, que hoje o principal apoio que a prefeitura dá é para o esporte de corrida. E a corrida não é o único esporte do mundo. Nós temos judocas aqui medalhistas, nós temos pessoal do karatê medalhista, pessoal do jiu-jitsu medalhista, temos pessoal aqui de vôlei medalhista, pessoal do basquete medalhista. E na nossa administração, o esporte ele não é apenas um lazer, ele é saúde. E quando você incentiva a população a fazer um esporte, fazer uma caminhada, andar um pouco de bicicleta, isso reduz muito problemas como pressão alta, diabetes. Não desaparece, mas reduz muito. Venceslau carece desses incentivos. Num passado não muito longínquo, tínhamos programas dentro das unidades básicas de saúde junto aos idosos, que eram natação e alguns outros programas de alongamento. Hoje não existem mais. Não existem mais. Nossos idosos não têm mais nenhum suporte dentro do esporte. Por isso, eu como fui um atleta durante muito tempo, hoje, lamentavelmente não consigo mais, mas fui, queremos retornar com esse programa. Eu não sei se hoje o PAF existe ainda a nível estadual. Se ele não existir, nós vamos criá-lo aqui a nível municipal. Programa Atleta do Futuro. Pegar esse jovem, pegar essa criança, valorizá-lo, ensiná-lo a importância do esporte. Porque, como diz uma candidata nossa vereadora aqui, a Lúcia, quando você tem um jovem fora do ócio, você está dando um futuro para esse menino. Porque quando você deixa ele no ócio, é um perigo danado, você não sabe o que a vida reserva a ele. Mas quando você dá uma oportunidade, uma dianteira, uma frente para ele, tudo se valoriza. Essa é uma das nossas propostas, vamos reativar. E nas praças que ou vamos reformar ou construí-las, vai ter um espaço digno para a prática de esportes aqui dentro do município. E apoio a competições e todas as equipes que desejarem participar. Ok, 10 minutos de programa, eu estou conversando com o candidato João Pedro, o senhor pode sortear mais um tema. Cultura. Há muito tempo a nossa cultura ela tem sido esfarelada. E, em razão disso, passamos por uma pandemia, veio a Lei Aldir Blanc, depois a Lei Paulo Gustavo, né, 2 artistas que perdemos durante a pandemia. E a nossa cultura tem sido totalmente desvalorizada. Hoje você não consegue ter dentro de Venceslau, recebendo um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde vai ter um showzinho, onde vai ter uma roda de hip hop, onde vai ter ali uma rima, que Venceslau carece disso. E aonde tem essa juventude fazendo isso, muitos reprimidem como se acham que fosse algo criminoso, que não é. É terrível pensar algo dessa maneira. Venceslau não temos os nossos artistas, eu conheci um que tocava muito aqui, inclusive acho que tinha um programa que era o Moacir de Pierre Sá. Ele se formou agora no Isabel, onde foi meu aluno, e ele foi embora do município, por falta de oportunidades dentro da área dele na cultura. Ele foi embora, ele teve que ir para outra cidade. E Venceslau está perdendo os seus expoentes musicais, os seus artistas. Eu conheci na Feira da Lu um rapaz chamado Carlos, que ele trabalha com pirografia, uma arte fenomenal que eu não sabia que existia no município. Ou seja, Venceslau não valoriza os artistas que nós temos. Não valoriza os escritores, que também é uma área de onde eu provenho. Nós temos hoje uma única editora, que é de uma escritora, e os outros escritores estão se desvencilhando. Nosso Museu da Cultura não tem nada, a não ser máquina de escrever e moeda antiga. Isso não é história de Venceslau. A história de Venceslau não se resume a máquina de escrever e moeda antiga. Nós temos ex-prefeitos magníficos, temos composições de câmara extraordinárias, né? Então, dentro do âmbito da cultura, a gente quer fazer um projeto similar ao que existe hoje, que é a Lei Aldir Blanc, só que a nível municipal, e há recurso federal para trazer junto numa PPP, a parceria público-privada. Nós vamos trazê-la, vamos implementá-lo dentro da cultura e incentivar e fomentar. A cada 6 meses, eu vou determinar o secretário de Educação que ele promova concursos literários dentro da escola. Inclusive, a gente apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal que foi aprovado, que é o PEL, Programa de Estímulo à Leitura, que a prefeitura possa ter dotação orçamentária para, dentro das escolas, incentivar a leitura do Fundamental 1 e 2 e, principalmente, ampliar esse jovem, ampliar o nosso adulto, que está carecendo. Nós não temos teatro, nós não temos um show, não temos nada.
a não ser em alguma data específica, de vez em nunca. Então isso na nossa administração vai acabar. Nós vamos ter uma coordenadoria também da cultura, subordinada à Secretaria da Educação, subordinada à Secretaria da Educação, e principalmente a delegação a esse coordenador é a fomentação da cultura no município. É inadmissível com uma cidade com 35 mil habitantes, que já expôs para o mundo Ellen Ganzaroli, César Filho, como grandes artistas, estarmos abandonados. Ok. O senhor pode sortear mais um tema. Educação. A educação é um tema que me custa muito. Eu, enquanto professor, tive muita dificuldade na minha formação acadêmica, né? Filho de uma empregada doméstica, de um pedreiro. A gente sabe o quanto é difícil imaginar que alguém que venha desse nicho mais pobre tenha alguma oportunidade na vida. Então, a única forma que eu encontrei foi estudando muito, batalhando muito. Não passei de primeira num vestibular que eu queria ter feito um outro curso, mas passei para direito, fui fazê-lo. E assim a gente seguiu a vida. Então eu sei o quanto me custa isso a educação e quanto a educação transforma a vida das pessoas. Mas hoje, trazendo para o âmbito municipal, eu tenho duas propostas que são mais glutináveis para a nossa população. A primeira é o professor que está nos ouvindo. O presidente da República sancionou o piso nacional do magistério, mas você, professor, está ganhando menos do que o piso nacional do magistério. Nós vamos dar a você o piso nacional do magistério. Porque apesar de ter uma lei municipal que foi feita recentemente, não há essa implementação. Então o professor, o servidor da área de educação, que temos a servente, que não só de professor se faz educação. A educação é feita por professores, por estudantes, por merendeiras, por servidores, por toda uma classe, todo um conjunto. E nós vamos dar esse reajuste. Um segundo é, enquanto eu fui estudante, a gente estuda fora, porque Venceslau carece de faculdades, universidades, então você tem que pagar caríssimo num transporte para ir. E o que acontece? Muito desses jovens, entre você pagar um transporte caro e você se mudar para uma outra cidade, sai mais barato você ir embora daqui, morar lá. O que acontece? O estudante está lá, ele arruma um estágio, daí ele efetiva no trabalho. Isso eu cito pelos meus colegas do direito. Arruma um trabalho no escritório, pega a OAB, ele volta para advogar para cá? Não. Ele vai advogar lá, ele fica 1 ano, 2 anos, se estabiliza, volta, pega a família e vai embora. E Venceslau diminui. Uma das nossas propostas, desde a administração anterior, enquanto eu fui presidente da União dos Estudantes Vencesláuenses, a Unive, era que a prefeitura subsidiasse o transporte dos universitários. Tal como acontece em Santa Anastácio, tal como acontece em Presidente Epitácio, tal como acontece em Bataguaçu, tal como acontece em Marabá Paulista. Só não acontece em Venceslau. Só Venceslau não subsidia transporte para os nossos estudantes irem fazer faculdade. Eu não estou falando em colocar ônibus público para rodar para esses estudantes, até porque ele não tem estrutura para sair daqui para ir para Presidente Prudente. Não tem estrutura. Eu estou falando em fazer uma PPP, uma parceria público-privada, dentro do nosso plano plurianual das metas, um ajuste com toda a frota, que hoje eles criaram até uma associação, existe uma associação dos motoristas e dos estudantes aqui além também, criar uma parceria com eles para a prefeitura subsidiar, no mínimo, 50%. Que o preço hoje que você se gasta de deslocamento de Presidente Venceslau a Presidente Prudente durante um mês é quase um aluguel aqui, R$800. R$800, um aluguel. Então, essa é uma das duas principais propostas que a gente tem na educação. É valorizar o nosso professor, ele vai com a nossa gestão, dia 1º de janeiro vai ser sancionada a lei, ele vai estar ganhando o piso nacional do magistério. Nenhum professor vai ganhar menos do que o piso nacional do magistério. Todos vão ganhar no piso que a lei determina. Assim como os enfermeiros municipais vão ganhar no piso nacional da enfermagem, aprovado pelo Congresso e promulgado pelo Presidente da República. Temos orçamento para isso. Quando eu escuto algum candidato falar, não tem orçamento. Tem sim. É só saber aplicar, tirar a terceirização e aplicar aqui dentro de Venceslau, que tem dinheiro para isso sim. Fora as outras coisas que podem ser feitas, como a aquisição de recursos federais e estaduais. E ainda dentro dessa área, quando a gente faz essa fomentação da educação com nossos estudantes, professores, Venceslau tem uma outra perspectiva. Vide que alcançamos recentemente uma ótima nota também na OBMEP. E queremos que continue assim. Ok. Você consegue, então? Vocês tomam água? Tô engasgando. Vai buscar. Essa gripe tá acabando comigo, cara.
Ele vai buscar uma água para o senhor, a gente pode seguir? Pode. A gente consegue? Vamos lá. Vai ser seguido uma água para o candidato. Funcionalismo público. O funcionalismo público é um tema que me custa muito também, porque parte da minha família são de servidores públicos, né? Meu avô foi servidor, meus tios são servidores, eu tenho primos servidores também, eu, enquanto professor também, então é um tema que me custa muito. E eu acho algo inadmissível, uma pessoa que ingressa no funcionalismo público, planeja a sua vida ali, e aí ele ingressa na referência 4, 5, 6 e tá ganhando menos que um salário mínimo. É inadmissível isso. Alguns fazendo plantão 8, 12 horas por dia. E pior, se esse funcionário que merecidamente teve as férias dele, é descontado o ticket de alimentação do cara. Ou seja, durante as férias dele ele não tem que almoçar, jantar, alimentar a família, ele não se alimenta. Isso é um absurdo. E pior, o cara trabalha, contribui 20, 30 anos para se aposentar e chega para se aposentar, o IPREVEM come 14% da aposentadoria dele para subsidiar a aposentadoria de quem está ingressando agora. Isso é falta de planejamento. Por isso, quando a gente assumir a prefeitura, já temos uma gestão acordada de fazer uma reforma administrativa ampla. O referência 4, 5 e 6, eles vão ser equiparados, todos, ninguém vai ganhar menos que um salário mínimo, todos os referências vão ser equiparados, e todos os servidores vão ter reajuste de acordo com a perca da inflação e reajuste real, porque cada categoria tem uma tabela própria. Os professores têm uma tabela de remuneração, o vigia tem uma tabela, mas eu acho inadmissível que os serviços gerais, que é o serviço principal da cidade, que se esses caras não funcionarem, Venceslau trava, estejam ganhando menos que um salário mínimo. Então, as nossas 3 principais fontes nesse momento 4. Uma, cortar terceirização. Concurso, nós vamos chamar quem prestou concurso, chega de prorrogação, só vai abrir concurso quando todos tiverem sido chamados, porque esse negócio de abrir concurso, dar esperança e não chamar ninguém só pra fazer uma arrecadação chula, na nossa gestão não tem vez, nós não vamos dar esperança falsa pra ninguém. Se abrir o concurso, vai ser convocado. Corta-se terceirização, quem tem dinheiro, vídeo que aconteceu com os monitores de ônibus escolar, que ajuizaram a ação contra a prefeitura tá aí condenada a pagar milhares de reais em questões trabalhistas, porque não houve planejamento, não houve diretriz, não fizeram um concurso público decente para essas pessoas. Então nós vamos fazer referência 4, 5 e 6, vamos dar o reajuste digno, agora equiparando o salário de todo mundo, um decreto, isso não vou mandar nem para a Câmara, isso é um decreto do prefeito, o prefeito vai decretar dia 1º de janeiro de 2025, vai aumentar o salário da referência 4, 5 e 6, vai estar estabelecido pelo menos, no primeiro momento, ao mínimo nacional, ao estadual, que é R$ 1.400, né, o mínimo estadual, e ainda, além desse reajuste, todos os servidores vão ganhar de acordo com a perca que houve na inflação, não de acordo com o ICP, que foi no último aumento. Enquanto para quem está pagando taxa de água, subiu de acordo com a inflação, 3,16%, o servidor não subiu. O servidor subiu abaixo da inflação. Nós vamos dar de acordo com a inflação. E ainda, essa questão do IPREVEM, nós vamos reformulá-la, que eu acho um absurdo você trabalhar a vida toda e mesmo assim você ainda ter 14% do seu olerite descontado. Isso é um absurdo e nós vamos acabar com isso. Muito bem. O nosso convidado de hoje é o candidato João Pedro da Paz. Ele é professor de ensino superior, bacharel em Direito, técnico em Libras e Administração. Eu fiz um retoque aqui para dar tempo dele restabelecer aqui e tomar a sua água. O lazer, o senhor falou em lazer, o senhor quer dar um toque fazer uma pincelada até por causa do horário. Ok. Venceslau carece de espaços públicos que possam atender a nossa população de uma forma geral. Ou seja, falta praças, e quando tem uma praça não tem ali uma rede do basquete, não tem uma rede ali do vôlei, não tem uma rede para jogar um gol, não tem uma rede para jogar um futebol, um futsal. E não tem. Você visita aquele campinho do Eldorado abandonado, você visita aquela quadra de areia do Eldorado abandonado, você visita aquela quadra do lado do CAPS, se dá pra chamar aquilo de quadra, tá abandonado, você visita aqui o Dagão, não dá pra entrar, você visita as outras quadras do município, tá uma acefalia. Então, dentro da área do lazer, nós vamos promover espaços públicos, fazer arborização dos espaços públicos e colocar dentro desses espaços
locais adequados para fazer uma atividade física. Jogar um vôlei, jogar um basquete, jogar um futsal. Espaço tem. Falta boa vontade. Ok, o senhor pode sortear mais um tema? Saúde. Saúde. Esse é um dos temas que mais também me custa. Eu, enquanto deputado federal suplente, junto com a deputada estadual Marina Elô, encaminhei uma emenda de R$100 mil para a nossa saúde básica aqui. E me aconteceu um belo dia, eu fui comer uma pururuca suspeita, quebrei um dente. Não tinha dentista particular no momento, durante uma semana, então eu precisei me socorrer na unidade básica de odontologia. Eu chego lá, para minha surpresa, não tinha resina para colocar no dente. Resina. Todo mundo sentado no sofá, mas o que tá acontecendo, gente? Meu nobre, não tem resina para colocar. Mas resina é um material tão barato, um negócio tão simples de se adquirir, não tinha resina. Um compromisso meu é zerar a fila da saúde. Nós vamos criar o poupa-tempo da saúde. Eu acho algo displicente você me criar uma farmácia municipal, um prédio próprio, tudo bem, né? Vai parar de pagar aluguel, mas gastar R$1,5 milhão numa obra, quando o nosso munícipe não tem dipirona para receber, não tem remédio básico para receber. Então não adianta nada você me criar um espaço maior, mas não tem atendente, não tem medicação. Isso é péssimo, é péssimo. Eu conversei com o ministro Márcio França, que ele foi governador aqui do estado de São Paulo, ele é o responsável pela assinatura do AME, ele foi o responsável, e ele conversou comigo, ele disse o seguinte, ele falou: prefeito, o senhor assumindo, bata na porta de Brasília, que se o governador não quiser colocá-lo AME, nós vamos colocá-lo para o senhor. É um compromisso que o Márcio França assumiu conosco, inclusive está sendo vinculado no nosso programa de rádio, e nós vamos colocar o AME aqui. Porque houve decisão judicial transitado em julgado da segunda vara aqui de Presidente Venceslau, condenando o governo do estado a implementar o AME. Mas por questões políticas, tanto na gestão anterior quanto nessa, deixaram de cobrar o governador. E o prazo já se extinguiu. Já se extinguiu o prazo para a construção do AME. Não sei o que vão fazer. Mas se o governador me negar a implementação do AME, nós vamos criar um AME municipal aqui em Presidente Venceslau. Não tenha dúvida quanto a isso. Eu acho ainda péssimo que você tenha que acordar 4, 5 horas da manhã, aguardar uma fila, sendo gestante, para você ter um atendimento ginecológico, pediátrico, geriátrico, um urologista, um reumatista, porque não tem médico, e quando tem, você tem que marcar para daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Na nossa administração, isso vai acabar. A começar pelo cambalacho, e cambalacho, quem faz cambalacheiro, pegar um médico do posto, me jogaram lá na FAI para atender o assentamento primavera. Mas enquanto você está atendendo ali, você tirou o médico do posto. Então isso não é resolver o problema. Você tirou o problema do lugar, jogou em outro e fez uma maquiagem. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos promover concurso para médico, vamos chamar médico para atuar, porque está faltando médico. Nós vamos ter o nosso AME, nosso ambulatório médico de especialidade. E principalmente, acabar com fila na saúde. O cidadão chegou com dor, vai ser feita uma triagem, assim como é feito na Santa Casa, urgência, emergência, feita uma triagem, ele vai ser atendido. Dá para ser resolvido ali? Vai ser resolvido. Por quê? A nossa Santa Casa, que é da municipalidade, ela está sobrecarregada por quê? Porque você chega na UBS, não tem médico, e quando tem médico você tem que agendar para daqui 40 dias. Você tá com uma dor de cabeça hoje, e a coisa só degringola. E eu posso falar por experiência própria. Eu com uma dor de cabeça dias, fui fazer uma audiência, eu desmaiei. Cheguei na Santa Casa, fiquei 7 horas lá, para descobrir que era dengue. Porque o posto não me atendeu. Porque eu fui 2 vezes no posto, falaram: olha, você vai ter que agendar para não sei daqui quantos dias. Eu tô com febre, tô com dor. Não, você vai ter que agendar. Então eu sei o que a população sofre. Que só sofre o que a população está sofrendo quem passa por isso. O pobre que levanta cedo para passar. Porque quem tem convênio particular não passa por isso. Não sabe o que é aguardar das 5 horas da manhã até as 10, 11, 2, 3 horas da tarde dentro daquele posto de saúde. E pior, sair de lá para ir para farmácia e você descobriu o quê? Que não tem paracetamol, não tem dipirona, remédio básico. E um remédio de alto custo. Simples, a pessoa tem que ajuizar uma ação para conseguir um remédio. Eu vi esses dias um senhor que ajuizou uma ação contra a prefeitura para receber fralda geriátrica. Isso nós vamos zerar. Por isso, a proposta é a criação do poupa-tempo da saúde e zerar a fila de atendimento. Ok, o último tema que nós temos aqui são obras. O senhor quer falar sobre obras? Eu já falei um pouco, mas ainda o tempo permite um pouquinho. Questão de obras, todos os prédios públicos que Venceslau dispõe, nós vamos aprumá-los, reformá-los para dar atendimento digno
para a nossa população, para os nossos servidores que trabalham ali. Eu cito a escola AMF João Rodrigues, está numa situação precária. Nós vamos fazer esse atendimento digno. Não vamos demolir nenhum prédio público. Repetindo, não vou demolir nenhum prédio público, como fizeram com a casa de passagem, e não me colocaram outra casa de passagem no lugar. Esse que é o detalhe. Eu cansei de solicitar aquele prédio para administração, para criar um projeto cultural, estudantil. Sempre me foi negado sobre as mais variadas desculpas, que não tinha orçamento, não sei o quê. E quando eu arrumei o orçamento, mesmo assim ainda negaram. Então, na nossa administração, prédio público é da população. E aqueles que estão usufruindo de prédio público e não pagam, como tem alguns aqui na cidade, não pagam, no nosso mandato vai ser cobrado. Vai ser cobrado IPTU, vai ser cobrado aluguel. Quer usar prédio público, vai pagar. Porque o prédio é do povo, não é de uma família ou de um outro produtor. O prédio é da população, vai ser cobrado. Suas considerações finais? Essa é uma eleição que eu entrei com a cara, com a alma, com a coragem, junto com a minha vice, a Elda, para fazer a diferença, porque eu sei o que você, trabalhador, eu sei o que você, produtor, eu sei o que você, estudante, você, servente, você, gari, sofre na pele. Eu sei o que você passa, eu sei o que é acordar 4, 5 horas da manhã atrás do médico, não ter. Eu sei o que é você, mãe com filho pequeno, atrás de um pediatra e não tem nos postos. Você tem que ficar numa Santa Casa horas e horas e horas e a Santa Casa não ter culpa. Por isso, eu entrei nessa disputa para fazer a diferença, sem reeleição, só um mandato, só 4 anos, para fazer em 4 anos o que em 20 anos não foi feito, que Venceslau regrediu, estamos na terra do atraso, nossa Five acabou, o funcionalismo está abandonado, sem esperança, por isso nós entramos nessa disputa. Eu quero ser o prefeito que ao término dos 4 anos eu possa entregar uma prefeitura melhor do que eu estou encontrando e que possam falar, ele não fez tudo o que eu gostaria, mas ele tentou fazer tudo e ele trabalhou arduamente para melhorar a nossa vida. Eu me programei para ser prefeito durante 4 anos, só viver em prol do povo e espero contar com o seu apoio, seu voto, sua compreensão junto na nossa chapa. Nós somos da Rede Sustentabilidade, nosso número é o 18 e nós queremos levar esperança para vocês. Que a esperança vem alternado do verbo mudança. Então, temos que mudar para ter esperança. Por isso, dia 6 de outubro, vote 18. Nosso convidado foi João Pedro da Paz, professor de ensino superior e bacharel em Direito, técnico em Libras e Administração. Foi o nosso convidado, ele é candidato a prefeito aqui na nossa programação.